Bom, agora a gente tem um alerta importante. Você costuma medir a pressão arterial? Tem esse hábito, Josmar? Não tem esse hábito. Só lá quando a gente vai para uma consulta, vai fazer algum exame. Passa na triagem ali, né? Faz a medição ali. Mas o Brasil tem quase 30 milhões de pessoas hipertensas. E o número de mortes também relacionados a esse problema cresceu mais de 70% em 10 anos, Simone. Pois é, por isso a classificação do que é considerado pressão alta mudou. A gente vai mostrar aqui na tela. Agora, a pressão de 11/7 é considerada normal. Eu estou mais ou menos nessa faixa aqui e antes achava que eu tinha uma pressão mais baixa. Agora não, virei normal. E o 12/8, que a gente falava que era normal, virou pré-hipertensão já acende o sinal de alerta. 13/8 já é considerado hipertensão ou pressão alta. Antes, essa classificação vinha no 14/9 apenas, Josmar. Pois é, o Alberi Neto foi atrás de um especialista, né, que nos explique, né, por que houve essa mudança e, afinal de contas, como controlar essa pressão, né, Alberi? Isso mesmo, Josmar. Bom dia para ti, para Simone, para todo mundo que está com a gente no Bom Dia Rio Grande nessa segunda-feira. A gente veio até um ponto também onde a gente costuma se alimentar, né? Para falar sobre essa questão, porque a alimentação está ali extremamente ligada com essa questão dos cuidados da saúde. A gente está numa padaria aqui no Mercado Público, no coração de Porto Alegre, né? Então até se você que está nos assistindo ver alguém passando aqui na frente, é porque está movimentado aqui, o pessoal está começando a pegar o seu café da manhã para começar o dia. Estou aqui com o Dr. Luiz, presidente da Sociedade Gaúcha de Cardiologia, para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Doutor, bom dia, obrigado por conversar com a gente. Queria começar lhe perguntando qual que é a principal mudança assim, que as pessoas vão notar e o que é essa mudança aí nas definições ali. O 12/8 agora já é um ponto de atenção. Bom dia. Bom dia, Alberi. A nova diretriz de hipertensão, na verdade, ela vem nos atualizar, né, o que outras diretrizes internacionais já têm feito, de exigir que nós todos, que a nossa população tenha uma pressão mais baixa. Tá? A hipertensão é responsável por 50% das causas das doenças cardiovasculares no Brasil e no mundo, né? E, portanto, ser mais exigente com a hipertensão, ser mais exigente na medição das nossas pressões arteriais é algo extremamente importante e essa diretriz vem atualizar, tornando a necessidade de baixar a pressão algo mais estrito, né? Mais pessoas vão se tornar hipertensas com essa classificação e pessoas já hipertensas que estão controladas a 130, 140 vão ter que aumentar a dose e a quantidade de medicamentos que estão tomando para chegar né, nos desejados 120 ou pelo menos sempre abaixo de 130, né? Essa é a recomendação. Isso acho que é uma questão que as pessoas têm também. Eu não tomo medicamento para pressão, agora vou ter que passar a tomar, não gostaria de ter que começar a tratar, tomar medicação, mas acho importante deixar esse alerta pela questão da saúde. É uma medicação que vai ser importante na vida dessa pessoa para fazer esse controle. Eu digo, hoje a nossa vida em geral não é natural. Para nós termos uma pressão normal, como os índios que nunca tiveram acesso ao sal, é quase fundamental que as pessoas numa determinada idade vão começar a precisar tomar remédio. Então, a cultura de ser anti-medicamentos nem sempre é a melhor, porque se nós estivermos usando os medicamentos adequados para manter a nossa pressão no nível adequado, certamente nós vamos ter mais anos de vida saudável do que se nós não fizermos esse controle. E a gente, inclusive, preparou uma mesa com alguns itens aqui justamente para falar sobre isso. O Dr. Luiz falou sobre a questão da alimentação natural. A gente tem umas frutas aqui, um suco natural de laranja. Esse é uma dica extremamente importante, né? O senhor falou sobre a questão do sal. O sal, ele tem que ser diminuído na nossa alimentação, num geral, e também buscar sempre essa alimentação mais saudável para, de repente, não precisar usar medicamento, né? A hipertensão é movida pelo sal. Né? Desde que a humanidade começou a usar o sal para conservar os alimentos, é que nós passamos a ter hipertensão, isso é comprovado. Então, quanto menos nós conseguirmos colocar sal na nossa alimentação, melhor. Né? Então, aqui tem exemplos, né? Frutas, verduras e todos os alimentos que tiverem na sua forma natural, eles são mais saudáveis e contêm menos sal.
Todos os alimentos ultraprocessados, industrializados, embalados, eles contêm naturalmente sal, mesmo os alimentos doces. Então, o sal é um conservante, inclusive de baixo custo, em que a maioria dos alimentos ultraprocessados contém em excesso. Então, nós devemos, assim como dica, evitar alimentos ultraprocessados, que são os alimentos que mais nós encontramos no supermercado. São aqueles que estão no corredor do meio. Se vocês prestarem atenção, os alimentos saudáveis, eles estão nas periferias do supermercado. Os alimentos ultraprocessados estão nos corredores do meio. Então, eles movem uma grande indústria alimentar que é a base da industrialização. Esses alimentos não são os mais saudáveis, contêm alta quantidade de sal, além de outros elementos também não saudáveis, como conservantes, corantes, edulcorantes, e que a gente deve evitar. Então, quanto mais natural for a nossa alimentação, de alimentos que vêm na forma como eles se apresentam na natureza, nós vamos estar nos alimentando bem. Por outro lado, a gente tem o exemplo aqui rapidamente, né, do pastel, pãozinho, que já tem que redobrar o cuidado, porque pode fazer mal, né? Aqui temos um pastel que tem uma massa ultraprocessada, né? Mas temos frutas e um pãozinho feito na hora, saindo do forno, que é também, dentre os pães, o mais saudável, né? Eu sempre digo que o pão que estraga logo e que fica velho no dia seguinte, esse é bom. Aquele pão que fica uma semana inteira no armário e segue bom, cuidado. Obrigado, doutor, pelas dicas. Simone e Josmar, volto com vocês aí no estúdio. Olha aí. Doutor, existe, não sei se ele está me ouvindo, acho que saiu do ouvido dele ali, aí. Teria como mensurar a quantidade de sal ideal? Assim, não sei, a ciência já chegou a essa quantidade, assim, que a gente pudesse até transmitir para o público para ter esse cuidado? Bom, vamos usar a diretriz brasileira de hipertensão recém-publicada. Eles recomendam como um limite de sal diário a quantidade de 5 gramas de sal ou 2 gramas de sódio. Isso é o equivalente, então, a uma colher de chá de sódio, de sal por dia, né? Na verdade, em muitos aspectos é difícil de mensurar, porque quando se faz uma alimentação na panela, no fogão, quanto que está indo para ti. Mas para a gente ter uma ideia, a quantidade de uma colher de chá de sal para o dia inteiro seria o nosso limite do saudável. Perfeito. Josmar? Já é bom para saber que não dá para botar toda ela ao temperar a salada no teu prato, por exemplo, né? Porque tem gente que bota tudo. Aqui, né? Então, pelo que entendo, né, doutor, não é que o organismo das pessoas tenha mudado aí nesses tempos. A régua da medição é que baixou justamente para o sinal começar a soar mais cedo, né? É por aí. Certamente. Nós somos vítimas da industrialização. Nós estamos envolvidos numa dieta rica em sal. Isso tornou com que a população tenha cada vez mais doenças cardiovasculares, movidas pela hipertensão, movidas por esse sal. Então, quanto mais nós pudermos ter uma alimentação natural e com pouco sal, nós vamos estar nos aproximando, de certa forma, do passado. E quanto mais nós nos aproximarmos do passado, nós vamos estar vivendo de forma mais saudável. Perfeito. Obrigado, doutor. Josmar? Tudo bem. Te cuida aí. Come só 2 pastéis, tá, Alderi? Come 3. Daí vai a semana inteira, né? Obrigado, viu? Foi muito bom, muito elucidativo aqui, doutor Luiz, para a gente entender um pouco melhor essa mudança e como a gente pode, de repente, já ajudar desde cedo a controlar, né, esse problema.